Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um monólogo de direito das pessoas e da família. Hoje o tema central é o casamento. Normalmente é uma aula especialmente apreciada por as jovens em idade casadora ou os jovens em idade núbil. Porquê? Porque hoje vamos perceber, da perspectiva do direito civil, obviamente, como é que alguém se casa. Ou seja, qual a formalidade, os pressupostos para que alguém possa celebrar casamento. Mas, porque é sempre bom começar pelo princípio, urge responder à questão: o que é o casamento? E a resposta a essa questão aparece-nos desde logo no artigo 1577, que arrisca definir casamento. E define-o dizendo que o casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de vida nos termos das disposições deste Código. Da definição legal decorrem 4 ou 5 aspectos que quero aqui partilhar convosco. O primeiro é a natureza contratual do casamento. Ou seja, o casamento é um contrato. É isto que ensina o artigo 1577. Mas, e agora deixo para a parte final do artigo, define que é um contrato formal, no sentido em que há um conjunto de requisitos que iremos esboçar nesta nossa breve conversa, que tornam o casamento um contrato que exige uma forma legal específica, que iremos perceber depois, que é uma solenidade oral, no caso concreto, o que, de alguma forma, é inaudito no direito civil português. Depois, o casamento é um contrato celebrado entre duas pessoas. O Código Civil fecha o casamento a quem não é monogâmico, ou seja, não permite a poligamia ou os casamentos poligâmicos. Discutível. Não tenho tempo neste breve diálogo convosco, neste monólogo, para desenvolver essa noção, mas desde há muito é desde a revisão de 2006, da Constituição de 2005, desculpem, e depois de 2008, final de 2008, com a consagração do casamento de duas pessoas, independentemente do sexo, quando a diversidade sexual deixou de ser requisito para o casamento, que tenho fundadas dúvidas sobre a constitucionalidade da proibição da poligamia. Mas deixo isto depois para os vossos estudos. Terceiro aspecto decorrente desta definição. O casamento visa constituir família. Aqui é preciso definir este conceito de constituir família. Se durante muito tempo a noção de constituir família estava ligada umbilicalmente à procriação, se o casamento era, sobretudo e mais do que qualquer outra coisa, o ato pelo qual aquelas duas pessoas procriavam em conjunto e depois se mantinham juridicamente unidas pelo vínculo matrimonial, hoje, quando nós permitimos o casamento de duas pessoas do mesmo sexo, temos que olhar para a noção de constituição de família de uma forma diferente. Ou seja, constituição de família não é procriar, constituição de família é aquele núcleo. Isto é uma visão que levanta dúvidas. De outro lado da barricada haverá aqueles que dizem não. Do disposto do artigo 1577 resulta que se duas pessoas do mesmo sexo podem casar e se casarem constituir família, então está aberta aqui a porta para que possam constituir família, quer porque possam constituir família pela filiação, seja esta filiação através da procriação medicamente assistida, seja esta filiação através da adoção, que, como sabem, hoje vedada. Finalmente, uma plena comunhão de vida. O último requisito do casamento é que aquelas duas pessoas queiram viver em plena comunhão de vida. Também aqui é preciso actualizar conceitos. Porquê? Porque se historicamente o casamento é o contrato celebrado entre dois diferentes, com papéis diferentes,
que desempenhavam funções sociais diferentes e funções diferentes dentro do casamento, hoje mudou. Hoje o casamento é o casamento de dois iguais. A mulher do século XXI, felizmente, não é a mulher submissa do passado, é uma mulher que é igual ao homem, tem a mesma dignidade perante a lei e, mais do que isto, as mesmas ambições, os mesmos desejos que o homem. E depois, se isto é o casamento, como é que se pode celebrar o casamento? Havendo uma forma católica, uma forma civil, havendo um casamento civil e um casamento religioso, pós-77, o que podemos encontrar é o primado da lei sobre a concordata. Ou seja, hoje há uma primazia do casamento civil sobre o casamento católico. E isto é novo. É novo ou é regressar no tempo, ao tempo em que o casamento católico não existia ou não tinha a pertinência que desenvolveu, sobretudo pós-século XVI. Falar sobre o casamento é falar sobre as formalidades do casamento. Arrisco dizer que há 4. Arrisco dizer porque nem toda a doutrina e nem sequer a melhor doutrina sufraga esta minha posição. Eu costumo dizer que há 4. Primeiro, a promessa de casamento. O noivado, se é permitida usar esta expressão. O noivado não gera uma obrigação de casar. A lei é clara sobre isto. O facto de alguém pedir outra pessoa em casamento não o obriga a casar a todo o tempo, até ao momento em que está perante o conservador, perante o padre, tem sempre o direito de refletir, de pensar melhor e optar por não fazer. Mas, rompendo injustificadamente a promessa de casamento, se a contraparte teve despesas, essas despesas são indenizadas. É aqui uma compensação pelas despesas. O segundo momento é o processo preliminar de publicações. E o que é o processo preliminar de publicações? Não é mais do que averiguar se aqueles noivos têm capacidade nupcial. Ou, para ser mais correto, se aqueles noivos têm capacidade para casar um com o outro. Isto porquê? Porque há 2 tipos de impedimentos ao casamento. Os impedimentos dirimentes e os impedimentos impedientes. Desculpa. Que depois se vão dividir, no caso dos dirimentes, em impedimentos dirimentes absolutos e relativos. A base legal é o artigo 1601, 1602, 1604, sobretudo, que nos diz o quê? Que, para já, o que é que distingue impedimentos dirimentos de impedimentos impedientes? É que se eu caso violando um impedimento dirimente, seja absoluto ou relativo, o casamento é anulável nos termos do 1631. Se eu caso violando um impedimento impediente, então o casamento não é anulável, poderá ter outras sanções. O exemplo clássico, o casamento do menor maior de 16 anos não autorizado. Vamos supor que o menor ludibria ao conservador, ou o conservador não é ludibriado, mas não se apercebe que está perante o menor e celebra o casamento. Vamos atacar a validade daquele casamento? Não. O casamento é válido. Agora, há uma consequência. E a consequência é que aquela pessoa vai continuar a ser menor para um conjunto de efeitos nos termos do artigo 1649. Terceiro método do casamento. A celebração do casamento. Ou seja, quando perante o conservador ou perante o membro da igreja com competência para o ato, se efetua o casamento. E, a partir deste momento, aquelas pessoas estão casadas entre si. Eu uso dizer, e permita-me que o diga, que é um pouco desagradável, mas se alguém, depois de dizer que sim perante o conservador ou o padre, cair no chão de tão grande satisfação, se o casamento já tiver sido celebrado, então já morre casado. Já morre casado com todas as consequências daí decorrentes, nomeadamente patrimoniais, ou, se quiserem, nomeadamente sucessórios. Finalmente, o último momento do casamento é o registro do casamento.
que, nos termos do artigo 1651, é obrigatório. E é obrigatório para todos os casamentos celebrados em Portugal, para todos os casamentos celebrados por portugueses, para todos os casamentos celebrados ainda por estrangeiros que depois pretendam adquirir a nacionalidade portuguesa. Mas, por ser obrigatório este registro, sucede que eu não posso exigir o reconhecimento dos direitos do casamento sem que o registro esteja concluído. Não há nenhuma incompatibilidade entre aquilo que disse agora e que disse antes, há minutos antes. Casamento celebra-se com o contrato, com a celebração do ato, e depois há um ato posterior, que é o ato do registro, que é obrigatório, que sem o qual, que é um ato que é condição sine qua non para exercer os direitos do casamento, mas que não é constitutivo. Uma nota final, provocatória para o casamento urgente. Provocatória com uma pergunta que deixo no ar para respondermos depois. Eu, Hugo, docente do Instituto Politécnico de Beja, apesar do meu ar angelical, não sou padre, não sou conservador do registro comercial. Será que eu posso celebrar um casamento? Será que eu posso casar pessoas? É um sonho que tenho e queria que os meus prezadíssimos discentes me encontrassem esta resposta e tenho esta missão que a vossa resposta seja afirmativa. Até breve.